Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, meu povo! Lindo dia para todo mundo! Lindo e maravilhoso dia, que Deus abençoe! Uma sexta-feira maravilhosa, uma sexta-feira abençoada, cheia de poder. Tô abaixando aqui. Que bom que vocês estão aqui comigo! Hoje o nosso convidado, é top! E nós vamos aprender a controlar de uma vez por todas esse medo. Esse medo. A gente precisa dar um soco na boca desse medo, gente. Não é não? E eu tenho certeza que eu e vocês, a gente tá comprometida a dar o nosso melhor. Porque de repente veio aí um bicho, né, totalmente invisível e tá limitando muita gente e tá criando um medo e as pessoas elas vão se retraindo, vão se fechando. E o nosso convidado de hoje, que é o Rodrigo, ele vai se apresentar também. Ele trabalha há um bom tempo já, depois ele vai passar certinho as informações, do que ele faz, sabe? Para poder controlar os próprios medos, mas como ele ensina técnicas e estratégias para que a gente tenha superação. Então eu queria que todo mundo aí aproveitasse, compartilha, se você tem aquela amiga que é medrosa, se você tem aquela pessoa que tá desmotivada, porque a desmotivação tem a ver com medo, tá? Tem a ver com medo. Às vezes você tá desmotivada porque você tem medo, né, de ter uma mudança, você tá sem força, você tá, né, você tá realmente presa em relação a algumas questões. Então você não pode perder a live de hoje. A live de ontem, vocês viram, foi linda, maravilhosa. Inclusive, quem não tá seguindo o professor Fernando, segue lá que ele já liberou o link para você responder as perguntas que vão estar dentro dos 9, né? Dos 9 tipos de pessoas, tá? Ai, que bom! Manda um abraço pro Marcos, Lu! Deus abençoe você, Marcos. Que bom. Walter também tá aqui, viu, Rodrigo? Os maridos estão aqui, tá bom? Então, eu queria que vocês recebessem com muito carinho, né? O Rodrigo eu conheci através da Cibele. Eles são namorados, né? Tem aí uma história muito linda. E ele trabalha com essa ideia de superação. Então, com vocês, eu queria trazer que vocês pudessem o receber com carinho, compartilha. De novo, pega esse aviãozinho, manda para um monte de gente, porque assunto bom como esse, gente, a gente não encontra por aí. E vamos sempre valorizar, tá bom? Então, vou chamar aqui o Rodrigo. Aí vocês recebem ele com uma salva de palmas aqui via Instagram. Pega o seu caderninho. Tô aqui com o meu caderninho também, sua caneta. E vamos anotar. Rodrigo tá esperando a conexão. Deixa eu ver. Cadê? Dá um oizinho pra mim, Rodrigo. Pra eu conseguir. Bom dia, meninas! Que bom ter vocês aqui. Lindo dia, lindo dia. Que bom, que bom. Vamos começar essa sexta-feira com uma energia maravilhosa. Tô só esperando aqui o Rodrigo entrar, dar um oi. Opa, já me chamou aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tá esperando a conexão. Conectando. Bom dia, Rodrigo! Bom dia! Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada, viu? Obrigada por esses minutos aí, né? Horas, na verdade. Hora que você vai despender aí pra gente, ensinando a gente algumas técnicas, né? E como você pensa também, que eu sempre falo, todo mundo tem algo muito interessante para estar ensinando e trocando experiências. Então, gratidão, viu? Rodrigo, se apresenta aí porque o meu público não te conhece ainda. Quem é você? Bom, eu sou instrutor de Krav Maga. Durante 10 anos eu ministrei treinamentos no Brasil, com foco principal para as forças de segurança pública, né? Aham. E hoje, morando aqui nos Estados Unidos e trabalhando com a America Top Team, que é uma grande equipe de MMA aqui, inclusive. A maior parte dos atletas são lutadores do UFC. O meu patrão mesmo é o Wilson Gouveia, do UFC. Olha, gente, conheço, que top! E é policial aqui, inclusive aqui nos Estados Unidos hoje, né? Ele Que legal! foi membro do Distrito de Hollywood. Deu uma travadinha, gente. Peraí. Foi o seu ou o meu que travou? Foi o seu, né?
Não sei, porque a sua imagem, pra mim, travou um pouquinho. Tá parecendo um pouquinho quando foi com a da Cibele, sabe? Ah, entendi. Então vamos Ó, lá. o Justin entrou. Hello, Justin! Hello, my friend! Que bom, que legal. E aí você estava falando, né, que você trabalha então com uma equipe, é instrutor também, né, da Isso, Top Team e trabalha isso. com uma galera do MMA. Explica um pouquinho para o pessoal o que que é MMA, porque às vezes, né, a gente que é mulher aí fica um pouco É. perdida. Hoje, popularmente, as pessoas conhecem pelo UFC, pela modalidade, pelo evento, né, UFC. UFC, mas Sim. o MMA da sigla é Mixed Martial Arts, né, que é lutas mistas, misturadas, né, a maior, as artes marciais hoje, que são compostas dentro do MMA, é o jiu-jitsu, o judô, o muay thai, o kickbox, o boxe, né, o sambo, o sandá. Então existem diversas artes hoje de combate que os lutadores hoje procuram se especializar um pouquinho em cada para ter um efeito legal dentro Que do UFC. top! E aí, Rodrigo, a gente percebe, né, que essas pessoas que lidam com isso, você que trabalha com isso, não tem só uma postura física, não é só questão de corporal. Tem que ter muito trabalho de mente envolvido com isso, né? Então, principalmente, são dois fatores diferentes, né? A gente tem a modalidade esportiva, que aí Hum, você se prepara para aquela luta, você já sabe quem você vai enfrentar, você tem o psicológico preparado para aquilo. Até mesmo a sua adrenalina é diferente da adrenalina da defesa pessoal. tá. Quando você enfrenta uma situação de rua, ela acontece em questão de segundos, o cenário é diferente. E a partir do momento que acontece, é porque algo de estresse aconteceu antes. Uma discussão, uma briga, né? Ou um efeito surpresa, um Teve algo que assalto. inflou para que isso pudesse acontecer. Exatamente. Então, o seu psicológico dentro da defesa pessoal é diferente. Inclusive, eu comentei isso ontem no grupo Operacionais, que é um grupo GTO, lá de Presidente Prudente, que é Uhum. um grupo formado pelo grande César Naim, policial civil, onde passa instruções para diversos policiais e faz um trabalho fantástico. E a gente estava fazendo um bate-papo dentro do grupo de WhatsApp a respeito disso, que o psicológico dentro de uma situação de rua é totalmente diferente. O próprio Wilson Gouveia, que ele falou, Rodrigo, lutei no UFC, já fiz diversas lutas, campeonatos de MMA, de jiu-jitsu, e o psicológico é outro, a adrenalina é outra. Ele falou, eu como policial é completamente diferente. Ele falou, eu passo por situações assim que eu falo, puta, é outra adrenalina, você está envolvendo família, você está envolvendo situações, seu amigo que está do lado, é diferente, é bem diferente. O psicológico da rua é diferente do psicológico do evento esportivo. Do evento esportivo. E aí, hoje, né, a gente lida com uma coisa que é um inimigo invisível, porque a gente só vê as mídias falando isso, né, desse tal do coronavírus, e a gente percebe que as pessoas que já tinham um certo receio de vida, medo, o que, que vai ser, elas estão se prendendo ainda mais a isso, né? E o medo está crescendo. Eu estava lendo um artigo ontem para a gente poder hoje estar aqui a respeito que tem pesquisas que estão mostrando que a geração que vai ser criada desses pais que têm os filhos dentro de casa no contexto do coronavírus, as crianças elas estão crescendo muito com receio. Então, vamos supor, vou pegar a caneta, ai, cuidado. Vou fazendo isso, ai, cuidado. Então, a geração do futuro vai ser uma geração de medrosos. E se a gente não souber trabalhar muito bem a nossa mente nesse aspecto de compreensão, né, de mundo, a gente vai criar dentro de casa, quem é pai, quem é mãe aqui, esse complexo de medo. E para quem já tem a nossa idade ou um pouquinho mais, vai ficar mais receoso. Então, como que trabalha isso, né? Como tá preparado, seja para uma ação na rua, igual você está falando com a gente, acontece uma ação, né, que é importante a gente ter uma defesa.
que você aconselha a gente pelo que você treina, né? Inclusive, gente, ele treinou mulheres consultoras ainda da Mary Kay, fez parte aí de um grupo junto com a diretora Cibele Urquize, ensinando defesa pessoal, a ter um raciocínio, saber se libertar de uma ação. A gente viu também que o número de casos, né, de mulheres aí que estão apanhando no lar, né? Então a gente precisa aprender a se defender mesmo. Então, o que você ensina pra gente nesse contexto todo? Bom, vamos lá. O medo, ele é algo que faz parte da nossa vida, Sim. né? A gente não pode falar que a gente não tem medo das coisas. Ah, eu não tenho medo disso, eu não tenho medo daquilo. O medo, ele é bom. Eu falo para as pessoas que o medo, ele é bom, desde que você respeite ele, né? Eu vou citar o exemplo do paraquedismo. Eu morro de medo de altura. Por favor, né? E quando teve o primeiro curso de rapel tático, que veio o pessoal do CAT passar o treinamento, e você tem que descer um prédio de 12 andares, com uma corda, que eu olhava e falava, não vai aguentar, não vai aguentar eu. E detalhe, eu trouxe esse curso para os alunos. Só que os alunos falaram, não, você vai descer também, você é o primeiro a descer. Ué, é o líder, né? Tem que ir, né? Exato. E eu fui, porque morrendo de medo. Foi minha primeira experiência com altura. Nossa, pai. De todos ali, o único que desceu mais de 3 vezes fui eu. Nossa, pai amado. Então, ou seja, você aprende a respeitar o medo e você começa a conhecer uma outra área. Ou seja, você está vencendo o seu medo, você respeita ele porque você não faz nada ousado em cima daquilo, respeitando todas as regras de segurança. Então você faz todo o procedimento até você simplesmente começar a gostar daquilo. O paraquedismo foi a mesma coisa. Todo mundo falou, você já saltou de paraquedas salto duplo? Não, eu fiz o curso e saltei sozinho. Nossa. Meu primeiro salto de paraquedas foi sozinho. Nossa, Morrendo sabe de que eu medo. já tive vontade, mas hoje eu falo, preciso. Exatamente. Então, é como eu falo assim, eu, como instrutor, eu falo para os alunos assim, vence o medo, mas eu tenho que ser exemplo. Sim. Hoje, como instrutor, você tem que ser exemplo para os alunos. Então, eu até comentei com eles há um tempo atrás, são 3. O meu maior medo era a altura. Venci com o rapel e com o paraquedismo, mas ainda tenho medo de altura. Ou seja, eu continuo tendo medo, diminuiu, mas o respeito pela altura eu vou sempre manter. Sempre ter. Não se brinca, é perigoso, e pronto, acabou. Você não pode brincar no paraquedismo, você não pode brincar no rapel, não pode fazer algo ousado, porque a chance de você se machucar é grande. Você então, sabe que assim, isso que você está falando é tão real, né? Para quem não sabe, meu esposo é piloto de avião. E aí ele falava, Raila, os principais acidentes que acontecem são porque as pessoas são imprudentes. Exatamente. Então, quando você tem medo, você não pode ser imprudente, né? E uma coisa que eu falo em relação, eu, diante das aulas como instrutor, eu já observei diferentes tipos de medo, diferentes reações, e é aí que eu venho trabalhando em cima do medo do aluno. Uhum. Então, já tive situações pessoais, né, que o medo ele não pode ser só, no meu caso, a altura. Legal, mas eu tenho outros medos, que são os medos da vida. Sim. Né? O meu maior medo era abandonar a minha academia, os meus alunos, e aquilo lá se acabar, e eu vim para os Estados Unidos e não saber o que eu vou enfrentar, não saber como que vai ser, não saber... novo, né? O medo do novo. O medo do novo. E tô aqui. Né? Então, ou seja, a gente, quando a gente acaba respeitando o medo, você enfrenta ele. Sim. Quando você não respeita, não quer nem se aproximar daquilo, não quer nem tentar, você nunca vai conquistar nada na vida. Porque tudo que você bloquear é por causa de medo.
E é, Os medos a gente vai adquirindo na vida. É normal a gente adquirir medo. Tem gente que tem medo de aranha, por quê? Porque às vezes quando era criança, viu uma aranha muito grande, a mãe falou, olha, não bota a mão, que se você tomar uma picada, você vai morrer. Aí e a criança... às vezes há medos que são colocados em nós por causa de história de outros, né? Exato, exato. Exemplo que está acontecendo com o coronavírus. Se eu chegar hoje, agora, e falar, olha, aqui no meu prédio tem 500 pessoas infectadas. Nossa, eu tenho certeza que vai chegar jornal, a minha mãe vai ligar chorando, e pode ser simplesmente uma fake news. Sim. Eu quis chamar a atenção, quis falar. E isso cria uma bola de neve gigantesca. Uma declaração errada cria uma bola de neve gigantesca. Que isso vai chegando em outras cabeças. Cabeças muitas vezes que já são afetadas pelo medo, pelo pânico. Sim. E isso vai gerar uma coisa maior ainda. E aí vai crescendo. É engraçado porque eu vejo que aqui nos Estados Unidos, um dos países mais infectados, um país mais infectado, né? A gente sai assim para a rua e vê o pessoal de máscara, luva, mas indo no mercado, o pessoal na rua, o pessoal andando de bicicleta. Ou seja, não deixou de sair de casa, se precaver, mas está ali, ó, com a máscara de segurança, com a luva, mas está saindo de casa, está indo fazer uma caminhada, está indo pedalar. Eu vejo direto o pessoal pedalando aqui. Aqui no condomínio nosso, o pessoal caminha, ou seja, não ficar na sua casinha ali, falando, agora se eu botar o pé na rua, vai vir um vírus gigante e vai me matar. Não, as pessoas hoje têm que entender que existem coisas piores. Um estudo simples. Hoje, em torno de 130 mil pessoas morreram do coronavírus em questão de 7, 8 meses de coronavírus. 130 mil pessoas. Se você entrar num site que mede, que é um site oficial da OMS, que mede todo dia. Quantidade de mortos por dia é quase 140 mil. Ou seja, em um dia morre 140 mil pessoas. E as pessoas, todo dia, viu? E as pessoas ficam preocupadas apenas com o coronavírus. Parece que só teve uma preocupação, de fato, com a vida depois do coronavírus. E não existe mais homicídio, não existe mais nada. Outras coisas, né? Agora, dia 13 e 14, 13 e 14, não, 12 e 13, teve um surto de tornados aqui, no meio oeste americano. Nossa. E deu mais de 110 tornados, inclusive 2 categoria 4 que destruiu tudo. Morreram 36 pessoas. Ou seja, muitas dessas pessoas, às vezes, já pensando, medo de coronavírus, medo disso, medo daquilo, ainda está lá fora. Qual é a chance de você ser atingido por um tornado no meio oeste americano? Entendeu? Não é assim. As pessoas falam assim, pô, 110 tornados, você já está imaginando que acabou o meio oeste americano. Mas tem gente que mora lá há 10 anos e nunca viu um tornado na vida. Aqui a gente já recebeu alerta de tornado aqui na Flórida já, mas nunca vi. Né? Então, assim, é a mesma coisa do coronavírus. Se você colocar a quantidade de infectados para a quantidade de habitantes, ainda é uma quantidade baixa, em porcentagem. É óbvio que, como a gente fala, uma morte é uma morte, a gente é uma vida, né? A gente sabe, a gente sente isso. Mas tem que entender as estatísticas, né? E falar, olha, eu não estou falando em relação ao governo, eu nem entro em assunto de política, mas estou falando em relação a outras mortes. Estou falando de medo. Outras mortes, né? Então, assim, a quantidade de homicídios no Brasil, quantidade de... mas eu tenho medo de pegar coronavírus, mas a pessoa se entope de doce e não tem medo da diabetes. E você sabe, eu ia falar disso agora. Saiu um estudo que a própria Organização Mundial da Saúde já está prevendo que o número de obesos adultos, idosos e infantis vai chegar a uma média de triplicação. Então, assim, né, não sei os números reais, porque ainda está em estudo, mas se todo mundo não tiver uma prudência, aí vem a hora de respeitar exatamente isso que a gente está falando agora, uma prudência com a vida, vai se alimentar mal, vai ter uma falta, né? Só vivo se for fora de casa.
Então, precisa desenvolver também estratégias internas para que dentro do lar, que é o nosso, né, ambiente de paz, a gente consiga também ter uma vida que acontece, apesar de estar um pouco dentro de casa também. E isso Sim, tem a ver com medo, porque se você acaba engordando, né, que é o que a gente está falando agora, se você já é uma pessoa tímida, que tem que fazer o seu trabalho acontecer na rua, ou vai procurar um emprego, vai procurar, enfim, você vai estar ainda mais com vergonha e vai potencializar esse medo porque você engordou, por exemplo. É isso que a gente está comentando aqui. Então, tem que haver algumas posturas de você respeitar medo, mas partir também pro ataque, né? Porque senão você fica travado também, né? exato. É que nem eu falo para as pessoas assim. As pessoas tentam evitar situações que vão lhe causar medo. Né? Então, as pessoas, eu não vou viajar de avião porque eu tenho medo de avião. Aí o cara lá que caiu, lembra o Fokker 100 da TAM que caiu em São Paulo em 90 e pouco, Sim. acho que 94, coisa assim. Ele caiu em cima de casas, né? E a segunda família de uma das pessoas que morreram dentro das casas falou que o fulano lá tinha medo de avião e não voava por causa disso. O avião caiu em cima da casa dele e ele morreu. Então, ou seja, quando chegar a tua hora, vai chegar e acabou. Então, hoje as pessoas acabam se afastando de coisas que elas têm medo. Né? Então, assim, E automaticamente deixa de viver a plenitude da vida, né? E assim, exatamente. Eu falo assim que o meu treinamento, ele sempre foi considerado um treinamento muito forte. As pessoas sempre criticavam, e é uma coisa que eu sempre foquei. Eu falei, eu vou ser bom nisso e não vou mudar a minha essência por causa de comentários de terceiros. ou seja, foco. Um Pode falar foco. o que for. Ah, você tá louco, Pode cara. Isso falar o daí que não dá for. ibope, tal. Não, mas é foco. O Primeiro, meu né? Tem que treinamento, gostar. É aquilo que eu exatamente. comento muito. Você tem que gostar do que você faz, de verdade. Gostou do que você faz, seja top naquilo que você faz. E tem que estudar. É isso que você tá falando. Tem que ter foco, né? Exato. O que acontece? Hoje em dia, existe o tradicional e existe aquelas pessoas ousadas. Muitas vezes o tradicional, o cara quer manter aquilo que já é ensinado desde 1910, parará, parará, parará. Hoje, eu procuro fazer aquilo que eu vivenciei. A Já sua trabalhei em história. A diversos sua história. lugares na área de segurança Uhum. e já passei por diversas situações. E eu sei o que funciona e o que não funciona na defesa pessoal. Então, eu coloquei dentro do treinamento de defesa pessoal uma coisa mais violenta, né? Escreveram aí, o Krav Maga, ou você ama ou você odeia. Exatamente. Então é Exatamente. assim, quem entra na minha academia já sabe que vai enfrentar o seu medo, que vai receber pressão lá dentro. Então assim, o meu treinamento, eu nunca perdi a essência. Eu falei, quer treinar na minha academia? Treine. Só que já sabe que o meu estilo é assim, 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 assado. Tem outras academias, tem outros sistemas que vocês vão talvez se identificar se vocês não gostam disso. Aqui Uhum. vocês vão enfrentar o medo de vocês, custe o que custar. Por quê? Quando a gente fala de esporte, você vai treinar hoje o exemplo do jiu-jitsu, ou boxe ou judô. São esportes que têm campeonato, né? São artes marciais que têm os eventos esportivos. Você tem duas opções: treinar para a saúde ou treinar para competir. Eu vou treinar porque eu amo a arte, beleza? Show. Vou treinar para competir. Se dedique. Porque o cara que você vai enfrentar está treinando 2 vezes mais. E ele tá treinando também para competir. Essa é a Exato. questão. Não dá para fazer brincadeirinha. Quem quer competir Não dá. não Quem dá quer para brincar. competir... Eu Tem que comecei a ter. treinar jiu-jitsu aqui faz 6 meses que estou treinando aqui na América Top 5, pessoal. Tem o treino do Glênio Mesquita, que é um treino de competição. É outra pegada, é outro treino. Até o cansaço máximo, até você exaustão máximo. Né? Então, assim, são objetivos diferentes. Tá? Então, você treina porque você gosta ou você treina porque você quer competir? Você está E isso sujeito a é pra lesões. vida, né, Rodrigo? Vamos É pra vida. combinar, né? Ou você entra para brincar com a tua vida e ver o que vai dar, ou você entra para competir, para fazer história. Eu penso muito nisso.
né? Ontem mesmo até gravei um áudio, né? Eu falei assim, olha, eu tô aqui para fazer história, eu não tô aqui para brincar de casinha, não. Então, assim, se eu tô aqui para fazer história, e isso tem que ser uma decisão de cada um que tá nos ouvindo, né, e tudo mais, você tem que entrar não para ser amador, você tem que entrar para ser profissional. É como se fosse um atleta, né, que vai competir, treinar, entrar para competir e treinar. Né? Então você vai ter que Exato. estudar, você vai ter que sentar a bunda, né, na cadeira e realmente olhar o que eu sou ruim e enfrentar o medo, né? E aí você vai vendo que o medo que era tão grande, ele vai diminuindo, porque você vai tendo estratégias de falar assim, ei, eu converso com você, você me respeita. E aí que eu falo em relação ao que eu estava comentando, né, a respeito do campeonato. O cara que treina arte marcial, ele tem essa opção de campeonato ou não campeonato. Na defesa pessoal, você não tem opção, É. tá? A partir do momento que você treina uma defesa pessoal, não pode ter brincadeira. Não pode ser fitness. Não pode ser, eu vou lá. Uma vez eu fiz um projeto chamado Projeto Nunca Mais, que era um projeto somente para mulheres com a Secretaria de Esporte e Turismo. Olha que legal, gente. Projeto Nunca Mais. Eu tô anotando aqui. Projeto Nunca Isso, Mais. 4 anos de projeto. Esse projeto, agora, quem está dando continuidade é um monitor lá de Rio Claro, que é meu aluno durante muito tempo, o Iago. E eu falo para você assim, primeiro dia de aula, tinha acho que 20 e poucas meninas. Eu falei, quem aqui veio para perder peso? Umas 6, 7 levantou a mão. Eu falei, então vamos treinar qualquer outra Tchau. coisa, vai fazer atividade física, vai... Aqui não. Aqui se você vier com o objetivo de perder peso, esquece, vai treinar outro... Com foco em perder peso, vai para outra atividade. Aqui você vai aprender a se defender. Vai mudar o seu psicológico. Muitas das meninas, inclusive saiu reportagem na televisão falando sobre isso, sobre o meu trabalho em relação ao projeto. Muitas meninas que treinavam ali já passaram por situações de violência. E sabe que coreografias ensaiadas em defesa pessoal não funcionam na hora Não, do vamos ver. não é um Porque balé. o É vida agressor não vai real, ter né? pena de você. Exato. Então, o treinamento sempre foi levado muito a sério com as meninas. Eu sempre levei elas ao máximo. Então, é isso que eu procuro fazer dentro do meu trabalho, da minha profissão. Se hoje eu estou aqui nos Estados Unidos, é porque o meu treinamento foi focado em uma coisa só. E fui ser bom naquilo. Mudar o conceito de que as coisas têm que ser comerciais para agradar todo mundo, que você não agrada ninguém. E você tem que fazer algo focado para a realidade, porque quem realmente passou por uma situação real sabe que coreografias e coisas ensaiadas em defesa pessoal não funcionam. Então, a gente busca isso dentro dos treinamentos, levar o aluno ao extremo do psicológico. Eu vou falar que 90% é o medo. Um aluno meu, Telzinho, devia ter 13, 14 anos de idade, e eu, cada treinamento, cada exame de faixa, eu procuro fazer num lugar. Ou é no Hospício Cesário Mota em Piracicaba, um hospício abandonado, ou é na Pedreira, que as meninas da Mary Kay fizeram o treinamento de TFM, ou é no Madalena, já fizemos dentro do Madalena, Nossa, levamos mais de 150 pessoas dentro do Madalena pra para quem não sabe o que simular. é, gente, Madalena era uma casa de show, tá? Era não, é. É, né? É. Eu trabalhei no Madalena de 2012 até 2018 eu trabalhei lá. Aliás, mandar um grande abraço pro Jordão e a Karine lá do Madalena. Eu trabalhei lá na área de segurança como coordenador, depois virei consultor do Jordão. E ali ele cedeu a casa pra gente fazer um exame de faixa. Então a gente simulou com luz, com música, tudo uma balada real. E Nossa, a que pessoa top. não sabe quem é o agressor. Ela não sabia quem era o agressor lá dentro, não sabia como que o cara ia chegar. Então a atenção do aluno é 100% voltada pro geral. Ele não sabe quem das 150 pessoas ali é o agressor, o cara que vai trombar com ele. E a gente sempre procura evitar ao máximo o conflito. Mas a partir do momento que a pessoa está no conflito, no combate, ou seja qual for, tudo pode acontecer num cenário. A defesa pessoal não é um ringue. Ela é um cenário. Você pode ter uma garrafada, pode ter uma facada. Então, a atenção e o efeito psicológico que o aluno tem que ter é muito maior.
Entendeu? Então, o medo deles, dentro de cada exame, primeiro o medo de ser testado. É o novo, né? Segundo, O novo. exatamente. O medo de ser testado é aquele medo que hoje muita gente tem na hora de fazer uma apresentação, de estar na frente das pessoas. Porque quando você é testado, você sabe que tem pessoas olhando e você sabe que se você errar, Já todo era. mundo. O cara tem aquele medo do erro, né? Eu falo para as pessoas, eu falo errado, eu faço. Na hora de fazer, se eu estou fazendo alguma coisa de luta, eu erro, eu peço desculpa pessoal, galera. Vou fazer de novo aqui, deu errado aqui. É normal errar. Só que as pessoas têm medo do erro. Aí já começa a partir daí o nervosismo. E se vai se E aí, limitando. exatamente. E aí quando você está numa situação de Krav Maga, como o do Madalena, como no hospício, a pessoa entra num pânico porque ela não sabe quem é o agressor. Eu falei, olha, você tem que ficar tranquilo. Fique tranquilo. É. A hora que o cara entrar no seu círculo, aí você faz o que tem que fazer, o que você foi treinado. E aí teve um evento que foi muito legal, que eu trabalhei especialmente o medo de cada um. Então tinha mulheres que tinham medo de espaço pequeno, tinha pessoas que tinham medo de água, tinha pessoas que tinham medo, no caso, de passar por uma situação envolvendo a família, Nossa, é. né? Então o Telzinho, que é o aluno meu que eu estava comentando antes, eu perguntei para ele, Telzinho, qual é o seu maior medo? Ah, é de passar por alguma situação real e com a minha família junto, eu não poder fazer nada. Ele falou, esse é o meu maior medo. Eu falei, beleza. E eu proporcionei a todos eles o dia do medo, sem eles saberem. Porque quando você fala que você vai fazer, o cara já fica, beleza, vou me preparar psicologicamente, igual eu quando o pessoal está de paraquedas. Fiquei me preparando durante uma semana. Você se prepara para aquilo que você tem medo, que eu acho que é até um pouquinho pior, porque você vai vivenciando esse medo. Todos os dias, né? Todos os dias, até chegar o dia. E nesse caso, é aquele efeito surpresa. Então, assim, teve alunos que passaram mal. Não é passaram mal por atividade física, não, passaram mal de medo, de nervosismo. De pânico, de ansiedade, de Exatamente. Né, de fazer. Então, o que eu fiz? Eu separei os alunos, chamei a família num outro canto sem eles verem. Falei assim para a família, olha, a hora que ele entrar na salinha, vocês vão estar sendo abordados por 2 meliantes. Eles vão fingir que vão bater em vocês, vocês gritam, choram, bota terror, porque isso vai ajudar no seu filho, ou na sua esposa, ou no seu marido, a sair dessa situação de uma maneira que ele vai enfrentar a questão psicológica. Ele vai raciocinar para saber agir. Exatamente. Isso é para vida. Até só um paralelo, Rô, que eu vou fazer. Uhum. Porque assim, eu sou enfermeira, né? Para quem não sabe, trabalhei muito tempo também com emergência e urgência. Então chegava um paciente pra gente, às vezes, em parada cardíaca, e o nosso objetivo é salvar a vida. E aí eu via que vários profissionais assim, oh meu Deus, ai, não sei o quê. E vem a família, todo mundo gritando e tal. E eu, né, como enfermeira emergencista, eu tinha que manter a calma, enxergar a situação de uma forma global. Eu falo que é tipo fazer aquele Matrix, né? Você pega, você tá aqui no meio, eu me punha a mente aqui em cima, enxergava todo mundo, quem precisava sair, eu tinha que falar para sair, para não deixar eu perder o foco, quem precisava entrar, parte de medicação, saber chamar o médico certo, identificar o que está acontecendo, e para isso você precisa respirar para raciocinar. Porque se você entra no pânico de todo mundo, ninguém tá todo mundo ali parecendo que tá ajudando, mas não tá todo mundo desesperado ali. Então tem que ter alguém que racionalize. E a ideia é convidar todo mundo que está aqui dentro, né, na nossa live, a você desenvolver, porque claro que não vai ser numa live que você vai sair daqui super top de conhecimento de como enfrentar o medo. Mas que você comece a se atentar para isso também, que pode ser que alguns medos que você acha que enfrenta, na verdade, estão te paralisando. Então tem que desenvolver essa habilidade aí que o Rodrigo está comentando. A gente precisa aprender a racionalizar em relação aos medos nossos, porque aí as ações vão ser mais assertivas, né? Exato.
Existe, como eu falo, o medo que vai te castigando durante um tempo até chegar o prezado dia, momento, e esse medo, ele te consome. Existe até uma música do filme do Rock que fala que o medo consome como fogo. Como Então, o que fogo. acontece? A pessoa consome durante uma semana, durante um mês, com medo, esperando que vai acontecer sempre o pior, e a pessoa acaba chegando no dia da situação e fala, puxa, não era aquilo que eu imaginei. Muitas vezes. Sofri de bobeira. A gente escuta muito isso, Sofri né? de bobeira. Sofri de bobeira. Exato. Por quê? Porque a gente sempre coloca o pensamento negativo, as coisas negativas sempre à frente. Tudo. O ser humano tem mania de colocar sempre as coisas negativas à frente. Ah, porque vai fazer uma prova? Ah, porque vai dar tudo errado, porque vai ser difícil, porque vai ser aquilo. Estuda, faça o seu papel e acabou. E aí que tá, né? A questão do positivo, ser treinado é muito importante, porque nessas horas, eu não sei você, Rodrigo, mas eu sou assim, até tem gente que fala assim, Raila, você é fora da caixa. Eu sou assim, eu não, vamos supor, eu não penso que vai acontecer coisa ruim, mas claro que eu preciso estar preparada, já começa por aí. Então eu não fico sofrendo por antecipação. Porque às vezes quando eu vou conversar com alguém que é empreendedor, né, que a gente aqui tá fazendo uma live bem mista, o medo do empreendedor hoje está sendo assim, vou quebrar, porque eu não estou conseguindo vender. Então aí eu falo assim, aí tem gente que me pergunta, você está preocupada com isso? Aí eu falo, não, porque assim, na minha cabeça não existe essa possibilidade, mas eu tenho que estar preparada para uma situação adversa. Então, todos os dias eu acordo com o propósito de vencer, por exemplo, dentro do mundo do empreendedorismo, que também é a minha área. E aí eu não fico, ai meu Deus, nossa, olha, mais um dia de quarentena. Nossa, será que vai aumentar a quarentena no Brasil, no mundo, onde quer que seja? Ai, meu Deus, meu empreendimento. Não, eu luto para ter estratégias, que é isso que você está falando, né? Que tem que treinar para poder o medo não te consumir, que senão você vai se limitando, 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 limitando. É como eu falo para você. O medo ele ensina, o medo ele é bom, desde que você respeite. Sim. Se você parar para pensar que o coronavírus, as pessoas estão vendo somente o lado negativo, mas existe um lado positivo que é, olha só quantas lives estão acontecendo, quantas coisas estão acontecendo, sendo desenvolvidas através do coronavírus. O governo, pela primeira vez no mundo, está dando 100% de atenção à saúde. Quanto investimento à saúde, coisa que a gente nunca viu. Né? Quem sabe no futuro isso seja um agravante para que o governo comece a investir mais na saúde. Quanta coisa está sendo desenvolvida hoje, deliveries, entre outras coisas, que as pessoas falam, poxa, eu nunca fiz delivery, eu nunca fiz entrega. Dando um exemplo de um amigo meu que tem uma loja de suplemento, o Caio. Ele está fazendo delivery de suplemento lá na loja dele. O cara se adapta. Né? O cara se adapta àquilo, à situação. O ser humano se adapta. Ele é adaptado. Exatamente. A gente fala que a defesa pessoal, o Krav Maga, é adaptação. Dentro de um cenário, dentro de uma situação. Não existe, aquele cara vai me pegar pelo pescoço e eu vou fazer isso, isso, isso. A gente não sabe o que vai acontecer e quando vai acontecer. Por isso que você tem que treinar de maneira instintiva para que você, na hora do medo, consiga agir. Mas como que você vai agir na hora do medo se você não causa medo nos seus alunos? Você tem que causar a situação, criar o medo dentro do treinamento. Então, desde que você, vou dar um exemplo de uma aluna minha, a Reisa, ela foi sequestrada, foi levada para o meio de um matagal, ela e o marido dela. Nossa. E ela teve crise, ele e ela, crise de pânico. Nossa. Tomavam remédios, e, enfim. Ela entrou para o Krav Maga, ela ficou um mês assistindo a aula sem participar. Ela ficava sentada assistindo a aula para depois ela ter coragem de começar a treinar. Hoje, anda de moto para cima e para baixo, normal, antes ela nem saía na rua. Olha só. Ela fala que o Krav Maga mudou a vida dela, mas na verdade a gente coloca ela dentro de situações que fala, olha, ou você vence,
Então, a gente recriou um cenário de um sequestro para ela. Ela tremia antes de Ela entrar para a reviveu o situação. medo que de fato ela sentiu, né? Exatamente. Então, ela foi fazendo, 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 até que chegar um momento que ela aprendeu a controlar o psicológico dentro daquela situação. Porque hoje, o exemplo do policial hoje, por exemplo, do Rio de Janeiro, tá? O cara sobe a favela trocando tiro. Eu assisto muitos vídeos de situações reais no Rio de Janeiro. Eu vejo o policial dando risada, conversando com outro meio numa troca de Conversando na tiro. boa, eu também falei, O verdade, cara. verdade. E aqui eu assisto muitos vídeos dos soldados americanos que estão no Iraque, a mesma coisa. Ou seja, o cara aprendeu a conviver Com a com situação. a, com a situação, ele aprendeu a administrar o medo dele e aprendeu a entender que ele, de cabeça fria, consegue raciocinar melhor e agir dentro da situação. E vive, Caso. né? Essa questão é viver Exatamente. também. Tem que viver que nem a Exatamente. Reisa mesmo, que foi o caso que você comentou. Ela não pode parar a vida dela, ela é jovem, né? Então tem que viver, tem que continuar a sua Sim. história, né? Isso agrava, tá? O medo, ele agrava para outras doenças, né? E aí vai se tornar até que chega o momento da depressão, a morte. Então, o medo, como eu falo, ele tem, assim como o coronavírus, eu falo que tem um lado negativo que é muito maior, mas tem um lado positivo, né? O lado que a gente fala natureza, hoje, São Paulo tem um entardecer lindo que nunca teve, Veneza com as águas limpas, tudo sempre vai ter um lado positivo. Tudo na Sempre. vida sempre tem um lado positivo. Como a questão da saúde, o desenvolvimento. Exemplo da Segunda Guerra Mundial, eu gosto de estudar muito sobre Primeira e Segunda Guerra, sobre as guerras em si. E eu Uhum. comento isso com a Sibeli, eu falo assim, olha, a Segunda Guerra Mundial foi um divisor de águas. O seu marido é médico, ele vai saber disso, na área da medicina, na área da tecnologia. Quantas coisas foram desenvolvidas com a necessidade da guerra? Entendeu? Então existem hoje coisas boas que foram criadas na Segunda Guerra Mundial. Então, Exatamente. tudo você vai ter um lado bom e um lado negativo. As pessoas que hoje vão treinar dentro da minha academia sempre procuram falar assim, puxa, eu não vou lá treinar porque lá o treinamento é mais violento. Porque... Não, não é violento, você não vai sair de lá machucado. Mas você vai vivenciar coisas de violência. Ué, é defesa pessoal. Defesa pessoal. Adianta. Adianta eu chegar, pegar no seu pescoço e ficar com a mão relaxada e você sair da situação e achar que você saiu da situação. E É. chega numa situação real, o cara que te pegou no pescoço seu já está ao ponto de te matar, porque se ele chegou a esse extremo de pegar no seu pescoço, A imagina a raiva raiva dele que já ele tá não aqui. tá, É, a força dele é muito maior. E aí tem a questão da adrenalina, que se você bater nele muitas vezes, um golpe numa área onde não vai afetar, ele não vai sentir a dor devido à adrenalina. Quantos acidentes de moto, você como enfermeira e o seu marido como médico, o cara com a perna com o osso para fora, o cara conversando com os bombeiros, verdade. né? Não tá sentindo dor, falar que vai sentir a dor só depois da Só cirurgia. Então, depois. é isso que eu falo para as pessoas. Treine para a realidade enfrentando os medos. Não existe. Eu falo que 90% do Krav Maga é treinar os seus medos. Verdade. É se prevenir. Porque se você não tiver consciência de que você vai enfrentar situações extremas na sua vida, e mais cedo ou mais tarde, se acontecer, você tem que estar preparado aqui. Tem. Você pode saber a técnica que for. Se você não tiver, como você falou, como enfermeira, você estudou, você sabe as técnicas certinhas. Se você entrar no pânico, você não consegue Já executar. era. Não, e já era. Você não consegue nem salvar a vida que tá ali, que é o teu objetivo, né? E é o que eu falo, na segurança também, né? Então, tudo na vida é você saber administrar o medo. E, Rodrigo, o que eu queria te pedir agora, né? Infelizmente, já estamos aí pro final da live. Uia, já? Você vê, o assunto só começou. E quero te convidar, a gente combina aqui, vem depois mais vezes. Vocês estão gostando, né? Eu tô vendo que o pessoal tá super se interagindo, isso é muito bom. Porque é sair um pouco fora da caixa. O meu objetivo das lives está sendo esse. Eu tô trazendo gente totalmente diferente de conteúdos do dia que a gente precisa
atentar também para coisas novas, né? E aproveitar esse momento para aprender, criar uma visão para isso, né? Que são situações que todo mundo vai vir passar algum motivo que vai ter desafios. Eu acredito muito que a vida é igual montanha-russa, vai ter sobe, desce, e na hora que descer, que vai ser o desafio, você tem que estar preparado, porque senão você quebra suas pernas mesmo, né? Eu falo... Opa, pode falar, pode falar. Eu falo em relação ao TFM, o treinamento físico-militar, que foi um divisor de águas dentro da equipe a sua equipe, né, da Mary Kay, que as meninas, muitas delas, colocam na própria cabeça. Porque quando você passa toda a trajetória do treinamento, a pessoa fala assim, não vou conseguir. Porque nós somos os primeiros a dizer, eu não consigo. Não. Nós somos os primeiros a dizer. Somos os primeiros, por medo. É aquele medo que vem de antes. É verdade. Não é que eu falo que vai consumindo. E aí depois, quando acaba o treinamento, a pessoa fala assim, nossa, eu quero de novo, que não sei o que, barará, puta que legal, e posta as fotos. E muitas delas relataram depois, as meninas, algumas estavam passando por momentos difíceis e tal, que aprendeu a se valorizar, a entender que ela pode sim vencer. Basta enfrentar. O medo tá ali, basta enfrentar. Não tem como. Se você não enfrentar os seus medos, você não alcança nada. Se eu não... Só cheguei aqui porque eu enfrentei meu medo. É verdade. E assim, ainda temos alguns minutinhos, acho que uns 10 minutos. Eu queria que você pontuasse pra gente, né? Que seria para vidas. A gente está falando aqui um pouco nessa parte de defesa, que é a sua área, que eu acho que, assim, até para nós, mulheres, que é a grande maioria que está assistindo, um beijão para todas, um abração para todos os homens também. Fico feliz de vocês estarem aqui apoiando, né? Que isso é muito importante. E também aprimorando, conhecendo, né? Mas eu queria, assim, também que você passasse para a gente algumas dicas de como controlar uma ansiedade. Vamos supor, aconteceu um problema, seja um sequestro, seja uma briga dentro de casa, às vezes tem gente que tem pessoas aqui agressivas, né? Qual que é a primeira coisa, assim, que ela tem que trabalhar na mente dela? Dá uma ajuda aí pra gente começar a pensar nisso. Eu falo que se você dividir isso em etapas, tá? O primeiro passo é entender que você, mais cedo ou mais tarde, vai enfrentar alguma situação na sua vida que vai te causar pânico. Tá, eu tô anotando. Vai. Então, isso daí já é o principal. Você vai, um dia, passar por algo que vai te causar pânico. Hoje, todos nós estamos passando, né? 2, como você se adaptar dentro da situação. Cada um tem uma história, cada um tem um sistema, existe uma adaptação diferente. 3, para você vencer o teu medo, você tem que entender que são pequenas batalhas dentro de uma guerra. Não é apenas... Isso é forte, hein? Para vencer o seu medo. Ninguém ganha uma guerra com uma batalha. Tem batalha que você vai perder, tem batalha que você vai ganhar. Mas o importante é não desistir. A palavra desistir... Dentro do estudo, dentro do comércio, dentro de tudo isso... Tudo. É o principal efeito de causa negativa da vida, de fracasso. Porque a desistência... E eu tive vários motivos para desistir no passado, de luta. Pô, eu comecei com 4 alunos. Né? E hoje, recebendo prêmios mais... São muitas, mas muitas equipes de polícia militar, polícia civil. Eu admirava pelo Google, o GOI, o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil. Eu falava, nossa, que máximo, os caras tudo de preto, que não sei o quê. Quando que eu iria imaginar que eu estava dentro do DI Inter 8, passando um treinamento para mais de 50 policiais? Aí que é importante sonhar também, né? Porque se você tem medo, você não sonha. E é isso que eu quero falar para todo mundo que está aqui. Se você não está sonhando, você está com medo, está te limitando. E você precisa sonhar. E essa é legal, que você viveu esse sonho seu. Exato. E quando você passa a ver o resultado de você enfrentar o seu medo, de falar assim, poxa, eu não desisti. E olha onde eu tô. E aí vai indo, é uma bola de neve. E aí, quando eu imaginava, poxa, esse tempo atrás, em 2018, em treinamento com o pessoal da SWAT, e aí eu olhava aqui, falei, nossa, eu tô no meio dos caras, não acredito.
E aí, toda vez que eu olho aquela foto, eu falo, não acredito que eu tô no meio dos caras. Que E legal, né? tendo toda essa vivência, da mesma forma o paraquedismo, eu olho eu saltando no vídeo, eu falo, não acredito que eu fiz isso. E é bom, é bom. É, E eu vou falar para você que tudo que a gente coloca na nossa vida, o medo na frente, se você não aprender a respeitar ele, entender e enfrentar, esquece. você sabe que Entendeu? isso que você está falando, até para investimento, né? Para quem não sabe, que também eu trabalho com investimento. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, porque é dinheiro, ninguém quer perder dinheiro, né? E aí a gente precisa muito, na hora do vamos ver, se é o momento da tacada certa. Então, é olhar, é ler, estudar. Eu e o Walter, direto e reto, a gente já estuda, ó, que nem ontem, né? A gente, na questão do Brasil, saiu o ministro, teve pronunciamento do presidente, tal, novo. Isso vai influenciar na economia. E para quem aqui, às vezes, nossa, nem tô sabendo disso, gente, começa a se atualizar. Porque isso é importante. É importante em tudo. E aí você tem que discutir e observar. Eu falo também que a sacada é você ter um tempo, que eu falo que são 5 segundos. Quando eu dava aula também para as minhas profissionais, né, que eu queria que elas agissem, porque a equipe da enfermagem, para quem não sabe, a gente tem que ter ali todo mundo, não é só a voz de comando. Você precisa treinar também as pessoas a pensarem como você, porque aí facilita o seu serviço na hora da emergência. Então eu falava, você tem que ter aqueles 5 segundos que você consegue enxergar, né? Como se fosse aquela imagem do filme, que é como se o tempo parasse e você enxerga toda a situação de fato para organizar como que você vai agir. É importante, né? É. E tudo tem eu vivo a minha vida como uma estratégia militar, né? Eu traço os objetivos, eu faço todo o meu projeto e sempre tenho o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, porque eu sei que se o plano A der errado, o plano B vai vir ali e vai suprir. Isso na economia acontece muito. O Sim, cara que tem o plano A, ele já sabe o que se der alguma coisa errada dentro de um governo, dentro de alguma coisa, ele já sabe o que fazer com o plano B. exatamente. E eu falo para as pessoas assim que tudo que você mexe com dinheiro, com comércio, tudo com isso, você tem que ter estratégia. Muita, verdade. Se você não tiver estratégia, o negócio desanda. Disciplina e estratégia. Entendeu? Se você não tiver, o negócio desanda. Não tem como. E Disciplina, não tô anotando, e estratégia. a disciplina é como eu falo, que faz parte, eu acredito que de todo mundo que é bem sucedido hoje teve grande disciplina, né? Que é, por exemplo, desde o atleta que tem a disciplina de acordar, treinar e fazer e chegar onde chegou, desde o empresário que tem a disciplina de levar tudo aquilo, toda a estratégia dele, que ele monta a estratégia, tem a disciplina de levar aquilo na linha, né? Não sair daquela linha. Então, isso daí, a disciplina é muito importante. Muito. Para tudo que você for fazer na vida, você tem que ter disciplina, né? E aí, Perseguir. assim, né, o que a gente percebe, que até é importante você que treina aí atletas e tudo mais, uma coisa é fato, você precisa ter uma constância de atividades para que um dia, quando for competir, que é o caso do atleta, mas a gente, na vida real, como empresário, a gente vai estar preparado a lidar com as situações também. Né? Porque eu vejo que tem muita gente que assim quer ir do 0 para o 1000 da noite para o dia e não vai ser assim. Não vai. Vai ter que Não ter vai. persistência, vai ter que ter disciplina. E aí a gente vê nessas pessoas, assim, como um todo, por que elas são vitoriosas? Porque elas têm uma disciplina do que elas gastam financeiramente, não gastam com coisa supérflua, elas têm uma disciplina com o que elas assistem, elas não perdem tempo com coisas que vão causar medo ainda, Não né? ficam Vai na zona de potencializar, conforto. não fica na zona de conforto, tem uma alimentação equilibrada, né? Por mais que seja da condição, hoje todo mundo tem a possibilidade, né, de ter uma condição, quem não tá na linha da miséria, claro, né, gente? Mas todo mundo aqui que hoje tem um celular e tem uma internet, consegue, né, fazer um planejamento, nem que o mais básico que for, de cuidar um E, pouco da sua alimentação, de aproveitar esses momentos também de se reinventar. E, inclusive, né, em todas as áreas, eu acho que também, assim, é muito importante, porque qual que é o sentido da vida? Né? Você ensina pessoas a se defenderem, a pensarem certo. Por quê? Porque a vida delas faz um sentido. Quando você não exato. encontra mais sentido na vida,
já era. Então a pessoa não faz questão de continuar viva, né? E isso é muito importante. A gente precisa continuar nessa missão nossa de enxergar que a gente tem um motivo para agregar nesse mundo. Eu penso muito assim. Você compartilha dessa ideia, Rodrigo? Sim. E esse negócio que você falou de reinventar, eu acho bem legal porque tem muita gente que se apega muito à história de outros, Sim. né? Eu falo que nem nos Estados Unidos, a pessoa fala, eu quero morar nos Estados Unidos porque eu vi no YouTube o cara falando que ele teve sucesso, o outro que é médico e virou pintor e ganha muito dinheiro, e o cara que fez isso, fez aquilo. As pessoas se baseiam pela história dos outros, mas não criam a própria história, entendeu? Exatamente. Elas querem seguir as Exatamente. histórias dos outros, mas a realidade dela é diferente, a vida dela é diferente, ela é outra pessoa, ela tem outros amigos, ela tem outro círculo de amizades que vai levar ela a outras coisas, então ela tem que se adaptar àquilo, entendeu? Então, se eu pegar e soltar você na Tailândia, no meio da floresta, e soltar você na Amazônia, no meio da floresta, as duas pessoas vão vivenciar coisas diferentes. Entendeu? Com Mas ambas certeza. estão na mesma floresta. Entendeu? Então não adianta. Você tem que vivenciar o que você tem ao seu redor. E se adaptar, se reinventar, buscar. Né? Às vezes você tem uma consultora ali que tá num bairro X, um público X, ela conhece as pessoas X. E a outra já conhece um bairro nobre X, com pessoas X, conhece o público X. Ambas podem fazer o mesmo trabalho de sucesso. Basta se conhecer, se reinventar ali e crescer. As pessoas querem falar assim, a que está ali fala assim, não, eu quero ser igual àquela lá. E às vezes não é a realidade dela. Não é Se adaptar para a realidade. sua realidade. É. E isso é muito importante, a gente saber pegar o conteúdo de alguém que a gente tem como modelo, olhar, mas entender que cada um tem a sua vida. Então, gente, quem tá vivendo É. aí com a vida, olhando a vida do vizinho, ou tá se limitando de realizar o sonho, porque 10 mil pessoas falou que isso é impossível, você tem que entender de uma vez por todas. O sonho é seu, vai estudar, vai aprender sobre esse sonho, e aí você vê se você está disposto a pagar o preço. Eu vejo Eu falo que muita gente que tá se reinventando mesmo. A gente fala assim, caramba! E a pessoa tá enfrentando medo, né? eu falo que hoje eu quero ser o exemplo para as pessoas. Eu quero fazer da minha vida um exemplo para as pessoas. Em relação a falar, poxa, o cara chegou onde chegou por causa disso, 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 disso. É. Mas seu exemplo em relação a não desistir. Eu prego isso na luta. Você desistiu do combate na rua, você desistiu da sua vida. Você Você perdeu. Se desistiu da você vida da sua desiste, você família. perdeu. Você perdeu, E já aí, era. isso eu falo para as meninas no TFM, tem 300 metros de pista de rastejo. E eu falo para elas o seguinte, não olha para frente, olha para trás. Olha o Uhum. quanto você já passou. Já passou. Muitas faltam 10 metros para acabar a pista de rastejo, mas devido à dor, o cansaço, tudo aquilo, ela olha os 10 metros como se fosse mais 300 metros. E Uhum. quando eu falo para ela, olha para trás e veja que tem pessoas atrás de você que estão passando pelo mesmo perrengue que você e E tem tá indo. mais 20, 30 metros e está indo. E olha É o quanto verdade. você já passou. Tem Isso muita é gente muito que importante. começa a desenvolver no trabalho, desenvolver, e quando acontece uma coisinha na vida dela, um detalhezinho, a pessoa desanima e quer desistir de tudo. Olha para trás da onde você começou Exatamente. e até onde você chegou. Todo mundo tem algo para acrescentar nesse mundo, né? Ô, Rodrigo, já tá dando aqui 1 minuto e 20 Sim, para acabar. Eu quero agradecer demais a sua presença, mas vamos combinar, tá? De você voltar, que eu tô vendo que todo sim, mundo aqui gostou muito. Te agradeço, porque é uma outra ótica, é uma outra visão, né? Vem assim, na hora que a gente vai ver, acaba sendo tudo a questão de enfrentar o medo, né? Então eu quero muito te agradecer, porque você trouxe uma outra ideia, uma outra forma. Espero muito que todo mundo, né? Eu, você e todo mundo aqui realmente saia dessa com uma visão mais fortalecida, que eu acredito, logo, logo tudo vai passar, mas os fortes que se prepararam vão mais adiante, né? E que você tenha aí muito sucesso nessa lida sua aí, né? Todo obrigado. sucesso do mundo, que você realize seus sonhos.
Continue assim, nos inspirando, tá? Quem não segue o Rodrigo, gente, segue ele aí, vê também como que ele trabalha essa questão da mente. Quem não me conhece, né, que tá do Insta do Rodrigo, tô à disposição para contribuir com vocês alguma coisa. E eu queria pedir para todo mundo, tira uma fotinho nossa aí, né? Dá um sorriso aí, Rodrigo, marca a gente. Deixa eu desativar os comentários, peraí. Vai lá, gente. E marca a gente, ajuda a gente a desenvolver esse conteúdo. Essa aula, se você gostou, vai estar disponível. 5 segundos, Rodrigo. Obrigada, viu? Deus abençoe. Tchau, tchau.